Olá amados, olá amadas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz com essa sequência de vídeos que o Senhor tem gerado aqui no meu coração. Creio que além da minha vida, outras vidas têm sido edificadas também na Palavra de Deus. E se você já assistiu algumas das mensagens e teve a tua vida edificada, teve uma experiência com Deus, viu que aquele vídeo foi uma resposta para você, escreve aqui nos comentários para que o teu testemunho possa glorificar o nome de Deus e propagar essa mensagem para outras pessoas. Faz o seguinte também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal já para você receber as notificações de forma adiantada, para que você tenha acesso a tudo aquilo que eu estou compartilhando aqui no meu canal e compartilha também esse vídeo com outras pessoas, porque assim como a tua vida foi edificada, foi fortalecida na fé, outras vidas também através da semente que você vai plantar, que é compartilhar esse vídeo, também serão edificadas. Bom, vamos para a mensagem? O tema da nossa mensagem é: Pai, que seja feita a tua vontade. E a palavra que vai dar um norte para essa mensagem de hoje é uma palavra que me toca muito, que me constrange muito, que mexe muito comigo, que foi quando Jesus estava prestes à crucificação lá no Getsemane e ele orou ao Pai por 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. E é essa palavra que eu vou ler agora brevemente com você, que se encontra lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, eu oro te agradecendo, Deus, por essa palavra, uma palavra que mexe conosco, Deus, uma palavra que mexe com a nossa estrutura, Senhor, que nos constrange com o teu amor, que, Pai, nos faz se sentir cada vez mais amados por Ti, porque é aquelas gotas de suor derramadas por Jesus que não merecia, Deus. Foi por amor a mim e a todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Então eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu oro para que a palavra ministrada aqui possa ser dirigida pelo Espírito Santo e que possa, Pai, agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, por que essa palavra ela mexe tanto comigo, tá? Se a gente trouxer a nossa memória e imaginar como foi aquela cena da crucificação, imagina todo o cenário, se você olhar aqui a palavra, olhar o contexto da palavra um pouco antes. Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Jesus já sabia que ele iria sofrer as dores da crucificação. E Jesus, ele não fugiu daquilo, porque se Jesus tivesse fugido da crucificação, ele teria fugido do propósito dele, que era a nossa salvação. Mas para ele cumprir o seu propósito, Jesus, ele precisou passar pelas dores que nenhum de nós passamos. Jesus, ele carregava a essência de Deus, ele era o próprio Deus, mas ele veio na forma humana para que ele pudesse sentir as mesmas dores que eu e você sentimos. Jesus, ele foi injustiçado, Jesus, ele foi maltratado, Jesus sofreu dores sobre-humanas, tanto que quando a palavra fala que ele transpirava suor de sangue, segundo, se a gente analisar pela ciência mesmo, esse é o maior alto pico de estresse que uma pessoa pode atingir. Jesus estava extremamente angustiado, aflito com aquilo que ele viria a sofrer, que era a crucificação. E assim como muitas vezes eu e você podemos não ter chego a esse ponto de estresse e a gente não vai saber o que de fato Jesus passou naquele momento da crucificação, mas Jesus sabe o que eu e você passamos nos nossos momentos de angústia e nos nossos momentos de aflição. E é interessante que essa palavra ela me emociona muito, porque Jesus chegou diante do Pai e ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que Jesus estava dizendo para o Pai era: Senhor, eu não quero passar por essa dor. Eu não quero, isso aqui está me angustiando, isso aqui me machuca. Mas, Senhor, se for para eu passar, conta comigo, eu vou passar, custe o que custar. E, infelizmente, ou felizmente para nós, porque custou a nossa salvação,
Jesus, ele precisou beber daquele cálice. E eu e você, muitas vezes, amados, também precisaremos beber dos cálices de sofrimento. Jesus, ele não foi poupado, então nós também não seremos poupados. E muitas vezes a gente pergunta, né, por que passamos por tantas dores, por que existe tanta tristeza nesse mundo, né? Por que existem tantas dores sobre-humanas, por que pais perdem filhos? E a gente questiona muito isso, sabe? E quando eu olho para Jesus aqui, e muitas pessoas me perguntavam também, né? Me perguntam, Alexa, mas se Deus é tão bom, por que Jesus foi crucificado? Eu já ouvi essa pergunta. Exatamente por ele ser tão bom e por ele nos amar tanto que ele deu o seu único filho por nós. Mesmo quando nós o rejeitamos, mesmo quando nós não merecemos, porque não é por merecimento que nós somos salvos, por isso a graça é o favor imerecido. Então esse amor, ele nos constrange. E se essa palavra não toca em você, existe alguma coisa de errada contigo. Porque essa palavra ela tem que mexer com a nossa estrutura. Jesus, ele não fugiu do cálice de sofrimento. Custou a vida dele, custou muitas coisas ali. O Senhor sofreu muitas dores ao nosso favor, para que ele levasse sobre si as nossas pisaduras. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor, ele sofreu. E às vezes nós questionamos e perguntamos, né? Por que estamos passando por tantas dores? Por que são processos que são intermináveis? Por que sabe, existem tantas lágrimas? Por que a gente está aos pés de Jesus e mesmo assim as dores, elas nos atormentam? Por que os processos, eles nos desafiam? Queridos, Jesus bebeu do cálice de sofrimento por um propósito que é a nossa salvação, que era a nossa salvação. Existe um propósito na tua dor. E viver com Deus é sobre a gente confiar, não entender os processos, não entender os porquês, mas confiar que Ele está no controle de todas as coisas. E que o Senhor é o único capaz de transformar a nossa dor num grande propósito. De transformar a nossa dor em remédio para poder curar a vida de outras pessoas. Só o Senhor pode fazer isso. Com Ele é possível transformar uma grande dor, uma grande ferramenta de cura na vida de outras pessoas. Recentemente eu acompanhei uma família que são um casal de amigos que eles já têm um filho, né? Estavam desejando ter um segundo filho e essa minha amiga teve uma gestação nas trompas e foi muito desafiador para ela porque ela perdeu uma das trompas, então essa gestação já foi muito difícil, já foi muito traumatizante para ela. E eu tive um sonho, ela participou de um evento que eu promovo que se chama Conexão ao Assunto de Mulher, que é um projeto para evangelizar mulheres e levar as mulheres para mais perto de Jesus. E nesse primeiro encontro ela participou e ela teve uma cura do Senhor, ela recebeu uma cura, o Senhor ressignificou essa situação e reacendeu de novo essa chama de ter o segundo filho. E semanas depois eu tive um sonho e nesse sonho o Senhor me falava, diz para tua amiga ficar tranquila que eu vou dar um filho de presente para ela. Eu acordei muito emocionada, eu mandei mensagem para ela, amiga, pode ficar tranquila que o Senhor me deu esse sonho, então Ele vai realizar esse sonho na tua vida. Passaram-se 1 ano e meio praticamente, ela teve engravidou e eu fiquei muito emocionada, eu agradeci muito ao Senhor dizendo, Deus, obrigada Jesus, obrigada Pai, porque o Senhor está cumprindo uma promessa, o Senhor é fiel e aquilo felicitou tanto meu coração, gente. Eu acompanhei a jornada, né, da gestação com ela, com o marido, eu estava celebrando aquele processo juntos. No dia do nascimento, né, quando a bolsa rompeu, ela foi ao hospital, o bebê nasceu com uma disfunção mesmo no pulmão e infelizmente acabou vindo a óbito, né? Foi para UTI, não resistiu, teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente veio a óbito. E foi uma das cenas mais dolorosas que eu vivenciei com uma família, que eu vivenciei durante todo esse tempo acompanhando pessoas. E essa situação ainda mexe muito comigo, porque eu acompanhei aquele processo com eles, né? Eu fui no hospital com ela, com o marido, vi toda a dor que eles estavam passando.
Foi um dia muito difícil, foi uma fase muito difícil. Eles ainda estão vivendo um processo de luta enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo. E eu fui perguntando para o Senhor, enquanto eu estava indo em direção ao hospital, eu perguntei: Deus, mas por que isso, Pai? Por que isso está acontecendo com eles? Porque eles desejaram tanto aquela criança, e foram 9 meses naquela gestação, e o bebê nasce, estava tudo perfeito, não apareceu nada durante todo... Eles foram muito presentes em tudo que tinha que fazer durante todo o processo da gestação, e o bebê nasceu com essa enfermidade, não resistiu. Eu não consegui entender aquilo. E aquele dia foi muito marcante, porque eu perguntei para o meu amigo lá no hospital se ele queria que eu fosse com ele no enterro da criança, se ele queria que eu ficasse com a esposa. E ele disse: fica com ela, porque ela está precisando bastante de ti, ela está precisando bastante de você aqui, das orações. Então nós oramos juntos lá no hospital, e a mãe dela estava lá junto com a irmã, e ele disse: Lelê, né, como eles me chamam, eu prefiro que tu vá comigo então lá no cemitério, então, porque eu queria que alguém falasse alguma coisa. E eu cheguei naquele cemitério, eu vendo aquele bebezinho, né, naquele cemitério, naquele caixão, eu não conseguia acreditar, aquilo mexeu muito comigo. E eu falei para Deus: eu não vou ter a condição de falar alguma coisa aqui. E eu falei para Deus: eu creio que o Senhor pode ressuscitar, eu creio que o Senhor pode trazer a vida de novo para essa criança ainda dentro desse caixão. Eu coloquei a mão sobre aquela criança, eu comecei a declarar vida, sabe? Comecei a declarar vida, e o Senhor falou para mim: filha, glorifica o meu nome também na morte. E eu agradeci ao Senhor, e quando eu fui fazer a oração ali com todos que estavam presentes, o Espírito Santo conduziu aquela oração, trazendo muito isso, de que: Senhor, obrigada, Pai, porque nós te amamos na vida, mas também nós te amamos na morte. Nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós te amamos e nós confiamos em ti. E foi muito forte aquilo, né? E esse meu amigo disse que aquelas palavras que o Espírito Santo trouxe consolaram o coração dele. E naquela semana, né, os vizinhos, amigos promoveram uma novena, e o padre que foi lá falou umas palavras muito pontuais também, de que a cruz, ela é muito dolorosa. A cruz, ela quando a gente olha para a cruz, a gente lembra o sangue, a gente lembra a dor de Cristo. Ali só traz algo ruim para nós, né? Mas a cruz, ela também é salvadora. E eu falei para essa minha amiga: essa cruz vai te levar ainda mais para os pés de Jesus. E o Senhor vai usar a tua história para poder para que essa história seja remédio na vida de outras pessoas. Gente, a gente não consegue entender algumas dores que ocorrem, alguns processos que nós passamos. Eu não sei o que você tem vivido em Deus, mas eu vejo muito esse meu casal de amigos, por exemplo, eles são uma referência para mim, né? Fortalecidos na fé. Em nenhum momento eles se revoltaram com Deus. E foi muito lindo, porque assim, Deus tem trazido muito consolo para eles, né? E as pessoas perguntam: Alexa, mas aonde está Deus no meio das dores? E Deus está no mesmo lugar onde o seu único filho foi crucificado por mim e por você de forma injusta, mas para que eu e você fôssemos salvos. Então Deus, ele chora diante das nossas dores. Jesus, ele se importa com as nossas dores. E aqui teve um propósito. E esse casal de amigos decidiu então se fortalecer ainda mais em Deus, caminhar ainda mais com Deus. E não é que esse processo de luto não esteja sendo doloroso, porque aqui mostra que Jesus estava angustiado, ele suava suor de sangue. Então mostra a aflição que Jesus estava passando, as dores que Jesus estava carregando, e se assemelha às dores que nós estamos passando. Mas ele precisou beber esse cálice de sofrimento, assim como esse casal de amigos também precisou beber esse cálice de sofrimento, e a gente vai entender o propósito disso ainda lá na frente. Mas eles decidiram confiar em Jesus. E esse meu amigo, ele falou assim: Lelê, eu vejo que Deus, ele nos ama tanto, que se o nosso filho ele tivesse sobrevivido, ele passaria por muitas dores, né? Seria uma criança muito debilitada. Então ele sofreria muito. Então, por amor, o Senhor não permitiu que o nosso filho ele permanecesse. E ele já cumpriu o propósito dele aqui. Olha a visão que ele teve. Da mesma forma, a minha amiga disse que estava ouvindo uma ministração da Viviane Martinello. E a Viviane cita um caso muito semelhante
de uma amiga dela que também estava esperando aquela gestação e a amiga perde o bebê e ela pergunta para Deus, Senhor, mas por que, né? Eles estavam esperando tanto e Deus falou para Viviane Martinello que eu permiti isso porque eu quero usar essa dor. E aquilo entrou como flecha no coração da minha amiga. A Viviane Martinello foi usada porque o Espírito Santo usou para trazer essa resposta para o coração da minha amiga. A minha amiga também relatou que nesse mesmo dia ela estava escutando a ministração com fone, o outro filho estava ali e ela disse que ela largou tudo, ela foi lá, abraçou, beijou o filho dela e eles são um casal muito amado, são uma família muito amadas, mas ela disse que mesmo assim, sobre todas essas dores, estreitou ainda mais a relação deles enquanto casal, enquanto família, em que tudo isso trouxe novas percepções para ela. Então, essa minha amiga, esse casal de amigos, decidiu, não é porque está sendo mais fácil, mas eles decidiram transformar a dor deles em propósito, e só é possível isso quando essa caminhada acontece com Jesus. Essa história, ela mexe muito comigo, né? Eu tenho acompanhado, tenho vivido esse processo junto com eles, né? A gente ora juntos, a gente está buscando ao Senhor juntos, tem acompanhado aquilo que o Senhor tem feito na casa deles, e é gratificante ver aquilo que só o Senhor pode promover. Se você está passando por uma dor e você se revoltou contra Deus, volta hoje para casa. É um convite que o Senhor tem para ti hoje. Eu espero que essa mensagem, essa história compartilhada, ela possa ter tocado o teu coração. Gente, a gente passar por uma dor com Deus já é muito difícil. Sem Deus é impossível. Então o Senhor, Ele é socorro presente na hora da angústia. Eu quero te dizer que Ele se importa com as tuas dores. Diga para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Se eu tenho que passar por esse desafio, se eu tenho que viver essa dor, então, Senhor, que o Senhor me sustente, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te consolar, o Senhor vai te gerar esperança, vai trazer alegria de novo ao teu coração, o Senhor vai realizar promessas inimagináveis na tua história e o Senhor vai transformar a tua dor em propósito, o Senhor vai dar sentido para as tuas dores, se você continuar caminhando com Ele. Não se afaste de Jesus. Se você chegou nesse vídeo é porque tem um motivo, tem um porquê, tem uma razão de você estar aqui. O Senhor te escolheu para vir até aqui para poder propagar essa mensagem no teu coração. E se essa palavra te tocou e veio à tua memória pessoas que estão passando por dores, compartilha essa mensagem também com essas pessoas, porque eu creio que o Senhor vai utilizar essa palavra para poder consolar o coração dessas pessoas também. Fica com Deus, te espero aí no próximo vídeo.